Estaremos durante todo esse semestre estudando sobre a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos dedicar durante todo esse semestre ao assunto da cristologia, a área da teologia que estuda justamente a pessoa quanto à obra de Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver uma das lições mais importantes, que é Jesus Cristo verdadeiramente Deus. Para situar os irmãos, nós vamos ver de maneira bem abrangente sobre a parte de cristologia, e nessas próximas aulas vamos ver sobre as duas naturezas de Cristo, né? Jesus Cristo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo como ungido, profeta, sacerdote e rei, né? O tríplice ofício de Cristo. Cristo ele é profeta, ele é sacerdote e rei, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver em aulas posteriores. Vamos falar sobre a obra da expiação, sobre os milagres de Jesus e os sinais do reino, o ensinamento de Cristo, a humilhação de Cristo até a cruz. Vamos tratar também sobre a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, Cristo como único mediador entre Deus e os homens, Jesus como nosso bom pastor, Jesus como justo juiz de toda a terra, Cristo como aquele que intercede pelos seus, é o ministério celestial de Cristo. Cristo hoje está nos céus, intercede por nós, ele vive a interceder por nosso sumo sacerdote. E finalmente nós vamos ver Cristo e a sua segunda vinda, né? Ele veio e ele, uma primeira vez, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e ele voltará uma segunda vez em glória. Então, pelo que nós já vimos no cronograma, esse conteúdo é um conteúdo denso, teologicamente, e muito abençoador para todos nós. Então, será de grande proveito para todos nós nesse nosso tempo de estudo. Hoje nós não vamos nos deter em apenas uma palavra, um texto bíblico, mas é fundamental que a gente se baseie em um texto para a nossa reflexão, e esse texto é o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos orar? Amém. Querido Deus, nessa manhã nós nos achegamos diante da Tua presença, Pai, para aprender de Ti, da Tua Santa Palavra, e te pedir, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Pai, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua Palavra, Senhor, aprender essa lição tão importante sobre a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo pessoa da Trindade, Senhor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que é o nosso Rei, sacerdote e profeta. Pai, nessa manhã nos ensina, nos instrui acerca desse assunto tão importante, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre Jesus, ele é o centro do Evangelho, né? E da nossa fé, consequentemente. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são igualmente Deus, igualmente dignos de adoração, de honra, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E hoje nós vamos dedicar a estudar textos da Escritura que eles mostram a divindade de Jesus Cristo. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, nós temos 4 declarações que são importantes que nós estudemos. E a primeira é: Jesus Cristo é plena e completamente divino. Isso nós vamos mostrar para os irmãos na aula de hoje. Tanto textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quanto alguns atributos da pessoa de Jesus Cristo provam categoricamente que ele é plenamente divino, Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus Cristo também é pleno e completamente humano. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tem as duas naturezas. As naturezas divina e humana de Cristo, elas são distintas, porém elas são unidas. A natureza divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Então, ao longo da história, houveram muitos erros teológicos, erros doutrinários e até heresias envolvendo a questão da pessoa de Cristo. Alguns diziam que Jesus não podia ter existido como pessoa humana, né? Associando a matéria a algo mal, dizia que ele era apenas espírito, o que não é verdade. Outros, como nós vamos ver mais adiante no final da nossa lição, erraram por achar que Jesus ele
era o primeiro ser criado e não o próprio Deus. Então muitos erraram nessa questão da pessoa e da pessoa do Senhor Jesus. Por isso é fundamental para que nós estudemos e sob a iluminação do Espírito Santo nós compreendamos exatamente isso. Essas duas primeiras afirmativas. Que Jesus é pleno e completamente divino. Jesus é, por ser pleno e completamente humano. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, tem um texto que é conhecido de todos nós que fala sobre Jesus. É um texto profético que Isaías, inspirado, conduzido pelo Espírito Santo, 700 anos antes do nascimento de Cristo, falou. E esse texto é Isaías capítulo 9, versículo 6. E ele vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É um texto conhecido de todos nós, um texto muito bonito, que fala sobre essa natureza divina de Cristo. Porque ele vai falar sobre um filho que iria nascer, né, e esse filho, e depois Isaías também vai profetizar que esse filho nasceria de uma virgem, né, para o nascimento virginal de Jesus, e seria chamado Emanuel. Mas aqui o texto vai falar sobre esse menino, sobre esse filho que iria nascer, esse filho de Deus, esse Messias esperado. E esse Messias de Deus, ele era Deus. Ele tinha 4 características, 4 títulos que nós vamos estudar brevemente. E o primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro. Se nós formos ver o hebraico, né, o idioma original, a palavra hebraica para maravilhoso, essa palavra pele, é usada no Antigo Testamento para descrever atos que ultrapassam o entendimento humano, coisas sobrenaturais e que são atribuídas apenas a Deus. Então, esse texto ele também está lá em Êxodo, a respeito das maravilhas que Deus executou, e no Salmo 77, descrevendo os feitos de Deus. Então, meus irmãos, quando nós pegamos esse termo, que é usado quase exclusivamente para Deus, e vimos que o segundo termo, que é o conselheiro, ele se refere àquele que orienta com a sabedoria infalível, nós vemos que esse menino, esse Messias que iria vir, ele era o perfeito conselheiro, aquele que aconselharia com toda a sabedoria. E Paulo vai dizer em Colossenses que em Cristo estão ocultos todos os tesouros de sabedoria. Cristo ele é pleno de sabedoria. E essa sabedoria plena, ela é uma prerrogativa divina. Apenas Deus é plenamente sábio. Deus, ele concede a nós, suas criaturas, sabedoria. E Tiago ele vai nos dizer que se nós carecemos de sabedoria, nós podemos pedir a Deus e ele nos dará. Mas aqui, quando se refere a Cristo, ele está falando de um conselheiro, que ele é maravilhoso, ou seja, os seus atributos ultrapassam qualquer entendimento humano, e ele é pleno de sabedoria. Ou seja, esse Messias que vem, esse maravilhoso conselheiro, ele só pode ser Deus. Apenas Deus, ele tem esses atributos. Depois, nós vemos o segundo título, né, a segunda descrição, que é esse Messias, esse filho que viria, e que veio e se encarnou em Jesus Cristo, ele é o Deus forte. E aí você pensa, aqui está bem claro, que esse filho, esse Messias é Deus. Ele é um Deus forte. E esse termo é El Gibor, que é um termo teofórico usado em Isaías, também em Isaías 10:11, para o próprio Deus, para o próprio Yahvé. E esse uso, ele é intencional, inequívoco. O Filho que nos foi dado é Deus. E esse Deus é um Deus forte, no sentido de que ele é poderoso, ele é guerreiro, ele é soberano. Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas. Esse Messias que viria, ele é soberano. E a soberania, ela é um atributo de Deus. Cristo, ele vai dizer em Mateus 28 que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O teólogo holandês Abraham Kuyper, ele vai dizer que não existe nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, que é Senhor sobre tudo, não possa dizer é meu. Não há nada que foge do domínio de Cristo. Cristo reina. Cristo hoje, ele está assentado à direita da majestade nas alturas.
Então Cristo é soberano, meus irmãos. E aqui Isaías profeticamente ele estava dizendo, olha, esse Messias que vem, ele é um conselheiro maravilhoso, ele é pleno de sabedoria, pleno de conhecimento, mas ele também é um Deus forte, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus guerreiro e soberano. E aí ele vai trazer outro adjetivo, outro descritivo. Olha só, o filho se nos deu, mas esse filho também é o pai da eternidade. Então, você pode causar alguma estranheza, né? Filho e pai. Mas o termo pai aqui no hebraico, ele vem usado com a intenção de origem, significando que ele é o autor e sustentador ou o Senhor da eternidade. Esse Cristo, esse Messias que viria e veio, ele é o autor, ele sustenta todas as coisas, ele é o Senhor da eternidade. Cristo, nós temos que ter muito claro na nossa mente, meus irmãos, que Cristo, assim como o Pai e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, eles existiram, eles habitam a eternidade, né? Antes da criação do mundo, já existia a Trindade. E em um determinado momento, o Filho, ele se encarna e na pessoa de Jesus Cristo. E ele vive 33 anos como um ser humano perfeito, sem pecado, mas ele sempre existiu. E ele existe e vive para sempre. É muito claro para nós, né? Tem que entender o seguinte, que esse Cristo, ele não é uma criatura, ele não é limitado ao tempo e espaço, ele é Deus. Ele habita, ele existe de eternidade a eternidade, ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele é aquele que é o autor, sustentador ou o Senhor da eternidade. Nós vamos ver mais adiante o profeta Miqueias, ele comprova isso, indicando que esse Cristo existe desde os tempos antigos. Então, meus irmãos, a eternidade, ela é uma prerrogativa de Deus. Então, se esse Messias que viria, ele é o Pai da eternidade, ele só pode ser Deus. Amém. Ele também é o príncipe da paz. É um termo hebraico de Sar Shalom. Esse termo príncipe indica alguém com autoridade e domínio. Nós já tratamos que ele é um Deus forte, um Deus soberano, mas aqui ele é aquele que traz paz. E Shalom, nós vimos já em alguns outros momentos, que Shalom não é apenas paz no sentido de ausência de guerra. Existiu uma guerra, a guerra cessou, agora nós temos paz. Mas não, Shalom é a plenitude, é harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo. Shalom é uma plenitude de bênçãos. E esse Cristo, esse Messias prometido, ele era o príncipe da paz. Ele é o único que pode dizer para nós, eu vos deixo a minha paz vos dou. A minha paz vos basta. Meus irmãos, ele é o único que pode nos dar a paz perfeita. Ele é o único que pode trazer paz aos corações aflitos, porque ele é o príncipe da paz. Nada pode abalá-lo. E se nós estamos com Cristo, essa paz, ela é plena, essa paz, ela é perfeita. Então, é fundamental que nós entendamos que essas quatro descrições só podem ser atribuídas a Deus. Então, aí nós concluímos que esse Messias que viria, esse Messias prometido, é Deus. Então, olha só, resumindo, em 4 pontos. Ele é o conselheiro divino, cheio de sabedoria sobrenatural. Ele é um Deus poderoso que salva e reina. Ele é o Senhor da eternidade e que oferece também a vida eterna. Ele é o Rei da paz, que reconcilia consigo o mundo. Meus irmãos, esses atributos são atributos de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Eu já comentei a respeito da eternidade, mas olha só o que o profeta Miqueias, ele vai profetizar. Miqueias, o contexto do livro de Miqueias é que ele traz muitas críticas ao governo corrupto que estava acontecendo em Israel. Muita injustiça, muita opressão. E aí ele vai falar agora que vai nascer um rei. Vai vir um governante. E esse governante será um governante perfeito. E aí ele vai dizer de onde vai surgir esse rei, esse governante. Ele diz o seguinte, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, primeiro ele vai narrar
dizer o local exato de onde viria esse rei, Belém. Jesus, ele vai nascer em Belém. Nós sabemos que, para que se cumprisse essa profecia, foi feita todo um arranjo de circunstâncias, né, na soberania de Deus, onde José, ele é natural de Belém, e ele, através de um decreto do governador da época, ele tem que voltar para Belém para participar do recenseamento. E Jesus nasce em Belém. Então, essa profecia ela é plenamente cumprida. Miqueias profetizou cerca de 400 a 500 anos antes do nascimento de Cristo, essa profecia se cumpriu plenamente. E ele vai dizer que Belém é pequena demais para figurar num grupo de milhares de Judá. Aqui nós vemos uma descrição de uma cidade muito pequena. Belém ela é muito importante no cenário, porque nós vamos ver Belém, ela é a cidade de Davi, né? Davi ele vem de Belém e de lá vem o seu descendente, que é Cristo. Mas é uma cidade pequena. O grande rei de todo o universo, ele nasce em uma pequena cidade, numa cidade do interior, se não fosse nas nossas palavras de hoje. E ele vai descrever dessa forma, e ao falar sobre esse rei que viria, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, a eternidade, ela é uma prerrogativa divina. Jesus, ele existe desde a eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, as suas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Se a gente for examinar o texto com cuidado, a gente vai ver que essa palavra, desde os dias da eternidade, ela vem de Mikedem, Mimei Olam, que pode ser traduzido como desde o princípio, desde antigamente ou desde a eternidade passada. Quando nós falamos em eternidade passada, é um conceito que a gente imagine o tempo antes do nosso tempo cronológico. Por exemplo, antes nós contamos a criação, onde Deus cria todas as coisas em 7 dias e tudo mais. Mas antes disso, Deus já existia. A Trindade já existia. E existia desde uma eternidade passada, que é de onde nós não sabemos o início. E ele existe até uma eternidade futura, que nós não sabemos o fim. Então Deus, ele habita a eternidade. E aqui ele vai dizer o seguinte, que essa expressão ela é usada na Escritura para descrever o infinito anterior à criação. No Salmo 90, verso 2, ele vai dizer que Deus existe de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele transcende o tempo. Isaías vai dizer que ele habita a eternidade. Então, se esse governante, que Miqueias profetiza, esse Messias prometido, ele habita a eternidade, ele só pode ser Deus. Só Deus é eterno. Então, aqui uma prova, mais uma prova irrefutável, isso no Antigo Testamento, se referindo a Jesus, a sua divindade. Mas o Novo Testamento ele vai reforçar essa ideia da eternidade do Filho. Nós lemos no início da lição, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo aqui é Logos, ele é a palavra. E ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui é categórico. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, é Deus. E ele estava no princípio com Deus. A Trindade já existia ali nesse princípio, que não é o princípio de Gênesis, é uma eternidade passada. E aqui ele vai dizer o seguinte, respondendo aqui a um questionamento, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode dizer assim, Jesus nasceu muito depois de Abraão. Jesus, na encarnação, Jesus é muito depois de Abraão, mas como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, ele já existia desde a eternidade. Então aqui a gente percebe claramente que o Filho, ele é eterno. E a eternidade é uma prerrogativa divina. Somente Deus é eterno, então mais uma comprovação da divindade de Jesus Cristo. E olha só, meus irmãos, mais um texto do Antigo Testamento tratando categoricamente agora de uma promessa que se cumpre em Jesus. E eu trouxe os 2 textos
O do Antigo e do Novo é a profecia e o cumprimento. Isaías 7 vai dizer o seguinte: porque o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Vejam só, meus irmãos. Aqui é profetizado no reinado do rei Acais. O rei Acais era um rei muito controverso, por assim dizer. E Israel vivia sobre uma tensão militar envolvendo o reino da Síria. E aí surge essa profecia, esse sinal de que a virgem conceberá dará à luz a um filho, chamará-se Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isaías estava dizendo, naquele contexto imediato, que Deus estava com o seu povo. E mesmo que cercados pelo rei da Síria, Deus era com eles. Mas aqui também tem um sentido cristológico e profético, que se cumpre no nascimento de Jesus. Em Mateus 1:22 é dito o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia. Ele é Deus com os homens. Ele se encarnou, ele viveu com os homens. Ele cumpre a profecia, o que foi falado lá em Êxodo, que Deus promete que iria habitar com o seu povo. Ele cumpre, e é dito no Evangelho de João, que o Verbo de Deus habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse termo habitou tem a ideia de armou um tabernáculo, ele armou a sua tenda entre nós, ele habitou entre nós. Jesus é o Emanuel, Jesus é Deus conosco. Amém. Enquanto ele viveu ali como homem, Deus estava andando com os homens, habitando com os homens. E hoje, ele, naqueles que creem, ele também está conosco, meus irmãos. Não era um privilégio daqueles que habitaram naquele momento. Então, Jesus, esse título de Emanuel, ele não é apenas simbólico, mas ele é teologicamente profundo. Se a gente avaliar algumas implicações disso, a primeira é que em Jesus ele é a presença real e pessoal de Deus. Jesus é Deus encarnado, como eu mencionei. Ele não é apenas um mensageiro de Deus, ele não era apenas um profeta, como os muçulmanos dizem, né? Ele era um profeta menor do que Maomé. Não. Jesus, ele, apesar de ele ter o ofício de profeta, sacerdote e rei, mas Jesus, ele é Deus encarnado. Ele era a própria presença de Deus entre os homens. Um dia, um dos seus discípulos diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele responde: há tanto tempo eu estou convosco e você me pede, mostra-nos o Pai. Porque ele era Deus com eles. Ele era Deus encarnado. Quem o via, via o Pai. Ele é o cumprimento da promessa do tabernáculo, como eu mencionei, que desde o Êxodo Deus promete habitar com o seu povo. E em Cristo essa promessa se cumpre de modo definitivo. E finalmente, meus irmãos, Cristo, ele é o Redentor e mediador entre os homens, entre Deus e os homens. Ele ao ser Deus conosco, Jesus se torna o elo entre o céu e a terra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Embora algumas pessoas dizem erradamente que intercedem, pedem à mãe que o filho atende, mas, irmãos, só há um mediador, Jesus Cristo. Paulo deixa isso bem claro em Timóteo. E ele é o único que reconcilia os homens com Deus. A humanidade caída, ela está em inimizade contra Deus. E Jesus é o único caminho que pode levar a humanidade ao Pai. Ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, meus irmãos, esse título de Emanuel também traz a ideia de consolo em tempo de sofrimentos. A doutrina da encarnação traz conforto. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus distante. Essa profecia de Isaías 7, que se cumpre categoricamente em Jesus, ela é a prova de que Deus não nos deixa
sós, que Ele não nos abandona, que Ele não vive longe lá no céu sem se importar conosco, como diz a música. Mas Ele se identifica com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa estrutura como seres humanos. Ele diz que não havia necessidade de que alguém o ensinasse, porque Ele sabe a natureza humana e Ele está conosco. Em Jesus nós podemos ter a certeza, através dessa doutrina preciosa da encarnação do Verbo, do Filho de Deus, que Jesus está conosco. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Meus irmãos, isso é mais uma prova da divindade de Jesus. Sabe por quê? Porque um dos princípios, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onipresença. Jesus, Ele promete que estará conosco. Jesus, Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente no meio. O Senhor se faz presente na ceia. O Senhor se faz presente conosco nas nossas dificuldades. O Senhor estamos vivemos uma vida na presença de Deus. E somente Deus pode fazer tais declarações. E Ele mesmo, né, Rodrigo? Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa, né? Como você diz assim, consolem-te-vos de sofrimento. Ele nos chama, né? Ele nos convida, olha, vinde, né? Eu tenho consolo para você. Que coisa maravilhosa. Ele está conosco. Então, verdade. Somente Deus, Ele pode estar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, nós somos limitados pelo tempo e espaço. Verdade. Mas o Jesus, Ele, como Deus, Ele não tem essa limitação. Então, meus irmãos, aqui eu trouxe esses 3 textos do Antigo Testamento. Isaías 9, Isaías 7 e o Profecia de Miqueias. Existem vários. Nós não teríamos tempo. Acho que nós pegaríamos uma aula inteira só para ver textos do Antigo Testamento que comprovam a divindade de Jesus. Mas nós vamos ver alguns do Novo e outra parte ficará para a próxima aula. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente percebe o seguinte, que o Novo Testamento é, claro, direto e abundante as manifestações que Jesus Cristo é plenamente Deus. E esse texto que nós lemos no início, ele é muito claro para nós. Ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo que ele usa aqui é a palavra grega logos. Essa palavra ela é muito importante. Para um judeu, ela vem para a ideia da palavra criativa de Deus na criação. Deus, por meio da sua palavra, ele fez todas as coisas. E para o gentio, para o grego, esse logos, os filósofos usavam essa palavra para se referir a um princípio ordenador, a algo que punha todas as coisas em ordem. Eles olhavam assim, esse universo precisa ter algo que o mantenha ordenado. E eles usavam essa palavra logos. Então, no princípio era o logos, era o verbo ou a palavra. E esse verbo, é dito que ele estava com Deus e o verbo era Deus. João categoricamente. Esse princípio também tem logo também aqui, logo no início de Gênesis, no princípio. Agora, a ideia desse princípio aqui são diferentes. Porque o princípio de Gênesis é o princípio no sentido da criação. Esse princípio aqui no sentido de eternidade passada. É mais antigo, por assim dizer. Mas aqui ele é bem claro, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João tem essa proposta ao seu leitor de provar que Jesus Cristo é Deus. Amém. João quer provar isso para os seus leitores. Se você for comparar, né, João ele é bem diferente dos sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas. Porque o foco de João é diferente. Ele já vai provar, dizendo, não, Jesus Cristo é Deus, e pronto. João categoricamente vai dizer isso. E aí, como nós já falamos, citamos outros textos, habitar a eternidade, ser eterno, é a prerrogativa de Deus. João já claramente. João nem tenta explicar, ele já diz, olha, o Verbo é Deus. Jesus é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é o verso 14.
sobre a doutrina da encarnação, né? Esse verbo de Deus, ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem via Cristo, via a glória de Deus. E, meus irmãos, naquele momento, era um privilégio maravilhoso que aquelas pessoas tiveram de conviver com Ele, andar com Ele, porque Deus estava ali com eles. Isso é maravilhoso. E aí, Colossenses 2,9, ele vai ser mais claro ainda. Porque João vai dizer o seguinte, que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. E aí, Paulo ele vai dizer o seguinte, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de divindade, da divindade. Quando nós pensamos nessa expressão habita, que é do grego katoikei, ela está no tempo presente e indica uma habitação constante, estável e duradoura, não algo transitório. Olha só, há uma heresia envolvendo a pessoa de Cristo, que nós vamos ver lá no final, que foram os ebionistas, eles diziam que Cristo recebeu o poder de Deus para cumprir sua missão. Ele era apenas um mensageiro, recebeu o poder de Deus. Mas Paulo vai dizer que não. Nele habita, e essa habitação não é uma habitação como você ser um hóspede, né? Um hóspede ele está ali, mas ele não é dali, ele vai embora um dia, não. É uma habitação constante, permanente e duradoura, de que a divindade ela não passou por Cristo como um canal, ela permanece nele. Ou seja, Cristo é permanentemente o lugar da habitação de Deus em sua forma visível. Aqueles que viam Cristo, viam naquele corpo humano, ele habitava toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. Ele é o divino e o humano. Nós vimos que Cristo tem duas naturezas. Essas naturezas elas são distintas, porém unidas na mesma pessoa. Então nós precisamos ter essa clareza muito grande, porque é fundamental para a fé cristã essa doutrina, que Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo não fosse Deus, a nossa fé não teria base. Por isso que, depois nós vamos estudar mais à frente, houve uma heresia, que era a heresia dos arianos, encabeçada por um bispo chamado Ário, presbítero de Alexandria, e ele vai dizer que Jesus ele era o primeiro da criação, que ele não era Deus. Então isso aí foi combatido, foi levantado um concílio da igreja para discutir isso aí. Ário foi condenado como herege e surge o credo de Nicéia, dizendo que Jesus ele é Deus, igualmente da mesma natureza que o Pai. Isso é fundamental, meus irmãos. Houve ao longo dos anos muitos embates, né, por assim dizer, por essa doutrina tão fundamental da fé cristã. E isso teve uma dúvida até entre alguns discípulos, né, que queriam ver o Pai, né? E ali Jesus, né, tirou essa dúvida deles. Olha, teve tanto tempo comigo, quem vê a mim vê o Pai, mostrando a divindade dele. E uma coisa assim que a gente glorifica a Deus, né? E nós conhecemos a Deus, que temos realmente a palavra plena, né, na nossa vida, assim, na questão de estarmos estudando, estarmos vendo a coerência que existe entre a Trindade na palavra. Né? E graças a Deus a gente tem esse acesso e a gente pode louvar a Deus por essa harmonia, né? E a coerência que tem toda a Bíblia, de que a Trindade, ela sempre existiu, nunca houve divisão, sempre existiu. É fantástico isso que a irmã Alice colocou, porque as Escrituras, elas são inerrantes. E elas têm uma harmonia, porque, por exemplo, nós vemos o que a gente já comentou agora. Nós vimos um texto de Isaías 7, que ele se cumpre em Mateus 1, que falam a respeito da encarnação do Verbo. João, capítulo 1, ele fala que esse mesmo Verbo ele se fez carne. E agora ele vai dizer o seguinte, que esse Verbo era Deus. Então, os textos eles vão se interconectando e fortalecendo essa ideia da divindade de Cristo. Porque, meus irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra ela é inerrante e ela é coerente. Se nós
estudarmos a Bíblia com cuidado, nós vamos ver esses detalhes, essas nuances que são preciosas demais. Isso é um privilégio que nós temos de estudar a Bíblia dessa forma e ver como Deus é perfeito nos seus caminhos, em trazer esses detalhes. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte agora, veja só, meus irmãos, que ele, se referindo a Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Se referindo ao Pai, né? Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quando ele fala de resplendor da glória, isso quer dizer que ele manifesta visivelmente o que Deus é em sua essência invisível. É no dito seguinte, que Deus é Espírito e que ele habita em luz inacessível. Então ninguém viu a Deus, mas quem via Jesus, via a Deus, porque ele é o resplendor da glória. E aí, essa segunda parte é muito interessante. Ele é a expressão exata do seu ser. Essa palavra expressão exata é caráter, que significa da ideia de que é uma realidade essencial, da mesma substância e da mesma natureza. Jesus, ele tem a mesma essência, a mesma substância e a mesma natureza de Deus, Deus Pai. Assim como o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, elas são plenamente divinas. Elas têm a mesma substância, a mesma natureza. Então Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Meus irmãos, é fundamental para nós nos apegarmos a essa doutrina, que Jesus é plenamente Deus. Algumas aplicações nesse texto. Cristo, ele é plenamente Deus. Ele não é apenas parecido com Deus, mas ele é o próprio Deus em sua essência e glória. Ele é digno de adoração. Meus irmãos, nós vamos depois ver esse texto. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos. E aí os discípulos falam e Tomé diz assim, olha, eu só acredito se eu ver as marcas. E aí Jesus diz a ele, olha, Tomé. Tomé olha e ele reconhece. E ele chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece que Jesus é Deus. E Jesus recebe a adoração daquele discípulo. Então, porque Jesus é digno de adoração. Ele não é uma criatura, mas ele é o Criador e sustentador. Somente o Criador, ele é digno de ser adorado. A fé cristã, ela não se baseia em suposições sobre Deus, mas é uma revelação objetiva, viva e pessoal, que é Jesus Cristo. Por isso é fundamental, meus irmãos, que nós compreendemos bem essa lição da divindade de Jesus Cristo. Então, em meio a tanta confusão religiosa e espiritual no mundo, só em Cristo nós temos a verdadeira imagem do Deus invisível, né? Então, meus irmãos, diante do tempo, na próxima aula nós vamos continuar vendo esses aspectos da divindade de Jesus no Novo Testamento, algumas questões, alguns atributos divinos na pessoa de Jesus, como nós já falamos de alguns, sobre a eternidade, sabedoria. Jesus, ele também tinha a onisciência. É muito interessante nós pensarmos que Jesus, quando encontra Filipe encontra Natanael, né, ele diz assim, olha, achamos o Messias. Aí ele vai dizer assim, hoje de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele diz, vem ver. E aí ele vem e vai ter com Jesus e diz, olha, eu vi você quando você estava embaixo da figueira. Então, provavelmente ele estava sozinho ali, em uma situação muito pessoal, muito íntima, e Jesus diz assim, ele diz que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, o que é que está acontecendo? Jesus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele tem vários atributos, a gente vai listar pelo menos 10 para a gente ver na próxima aula. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode fechar com a aula de hoje? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles provam categoricamente que Jesus Cristo é Deus. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o ponto-chave da aula de hoje. E que essa doutrina é fundamental para a nossa fé e que nós precisamos nos deslumbrar, por assim dizer, com a glória de Cristo. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, que morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. Vamos orar? Amém, Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos Glória por esse momento de estudo, Senhor, da Tua Palavra.
onde nós podemos aprender mais, Senhor, a respeito desse ponto tão importante. Que o Filho, Senhor, ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, mas também é plenamente divino. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor desvende nossos olhos para contemplar maravilhas da Tua lei. Nos abençoe e nos ajude, Senhor, a cada dia a crescer na Tua graça e na Tua dependência. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eita.